Oi, som. Oi. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Todos estão bem? Bem, graças a Deus. Então quero convidá-los a abrir as Bíblias aí, capítulo 5. Talvez você já conheça esse capítulo, porque tem um texto que é muito conhecido desse capítulo, que é o versículo 17, né? Versículo 17 desse capítulo, ele é bem conhecido, talvez você já conheça o capítulo por esse versículo. Mas é, é lógico que... Ah, bom. Mas estamos aqui para entender, conhecer o capítulo todo, né? Dando a sequência. Então, semana passada, quem esteve aqui já foi muito abençoado com a exposição da primeira parte desse capítulo, né? E agora a gente vai, então, para a segunda parte. A primeira parte, a irmã Maria José trouxe, foi até o versículo 10, e nós iremos até do 11 até o capítulo 6, versículo 2, que é onde, de fato, termina esta sessão aqui, tá? Então, eu quero saudar aí a todos com a graça e a paz, saudar aqui a irmã Concita. Eu preciso realmente marcar o GPS em você. Quando eu acredito que tu está em Imperatriz, como tu me dizia, aí tu já está em São Luís. Só o GPS para eu acompanhar isso aí. Seja muito bem-vinda aqui com seus netos, quanto também tem uma moça também que veio junto. Você é de Imperatriz também? É irmã? É? Ah, como é seu nome? Leilane, seja bem-vindo, Leilane. Nós, tá aí família, sejam bem-vindos todos. Vamos lá. Diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando uma oportunidade de exaltarem nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriem das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Então, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês
para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui nesta parte, né, nesta questão? Então, vamos lá. O ponto central aqui, a gente ir se atualizando, né? O ponto central aqui o ponto central aqui desta sessão de fato, ainda Paulo indo em defesa, né? Paulo defendendo seu ministério. Então a gente já vem falando isso aqui, que inclusive essa defesa que Paulo faz nesta carta, nesta que é a quarta carta que ele escreve aos Coríntios, mas a gente tem duas como considerada como inspirada, né? Que foi para o cânon bíblico. Então temos duas, mas essa é a quarta que ele escreve, e essa aqui ele vai realmente a fundo na defesa do ministério dele, defendendo de quem? Só para situar os irmãos, está defendendo-se das calúnias, né, das mentiras que falsos mestres que estavam já na igreja de Corinto infiltrados, eles estavam distorcendo todo o ensino de Paulo e tentando detonar a sua imagem, difamar a sua reputação. Em função disso, ele aqui está, uma boa parte dessa carta, ele já está em defesa do seu ministério. Você vai perceber que ele nem fala muito da sua própria pessoa, mas da autoridade do ministério dele e da autoridade que ele tinha com a igreja. Então, ele vai com essa defesa até o versículo 7, até o capítulo 7, a gente dá mais ou menos, a gente vai ver Paulo ainda nessa batida, assim, com a igreja, tá? Então, o ponto central aqui é esse, né? Então, quem eram esses falsos mestres que está perturbando, né, a mente e o coração da igreja? Quem são esses falsos profetas, esses falsos mestres, na verdade? Eles são de Jerusalém, né? São mestres lá de Jerusalém, que eles se apresentavam como autênticos judeus. Inclusive, aqui, eles traziam cartas de recomendação do Sinédrio e também de outras autoridades judaicas recomendando eles, né? Para que eles, em cima dessa carta de recomendação, é que eles estavam se prevalecendo, né? Para tentar destruir, né? Vamos dizer assim, a autoridade ou detonar a autoridade de Paulo junto à igreja de Corinto. Então, esses falsos mestres, eles trazem o ensino que a gente costuma chamar na teologia de ensino judaizante, né? Porque eram a mensagem, essa mensagem do ensino judaizante tinha como propósito fazer com que os crentes ali da igreja aderissem à lei de Moisés. E eles traziam como argumento de que era aderindo à lei de Moisés, que eles iam se tornarem crentes mais completos, filhos de Deus mais completos, porque eles achavam uma loucura da parte de Paulo dizer que uma pessoa poderia se tornar filho de Deus somente pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Então, eles estão dizendo que Paulo é um charlatão. Paulo está enganando a igreja com essa mensagem. Eles precisavam, além de só a mensagem da salvação ou do sacrifício de Jesus, não era suficiente. Eles precisavam realmente cumprir, aderirem à lei de Moisés para se tornarem crentes completos, né? Se tornarem judeus, filhos de Deus
como eles eram. Por isso que eles chegam com essa credencial de judeus autênticos, né? E aí, então, para eles, segundo eles, né, a mensagem da salvação, ela era insuficiente. E eles não deveriam, de fato, crer nisso. Então, balizado nessa ideia, claro que para eles ter algum resultado com essa mensagem, eles precisavam realmente atacar, descredibilizar a autoridade de Paulo. Porque Paulo é que funda a igreja de Corinto, Paulo é que discipula a igreja, Paulo é que doutrina a igreja. E ele doutrina com esta mensagem. Com a base da fé desses irmãos é a salvação pela graça. É o sacrifício de Jesus que gera perdão de Deus nos homens, para os homens. Então eles dizem, e aí eles começam a atacar a autoridade de Paulo, a imagem de Paulo, a reputação de Paulo, para descredibilizar a mensagem e o ensino de Paulo. E aí, a partir daí é que eles iriam sabiam que eles iam ter algum resultado em aplicar a mensagem deles, né? Que eles estão trazendo. Então, eles usavam de todos os artifícios, a gente já viu isso lá no começo. Então, diziam que Paulo ele fundava uma igreja, ele fundava as igrejas com motivações financeiras, era para ganhar dinheiro. Eles diziam que Paulo não podia ser um homem de Deus. Como é que Paulo era um homem de Deus, mas ele vivia em sofrimento, vivia sendo perseguido, preso, e aí, por último, eles dizem, como é que ele é um homem de Deus, se esse homem, é como se ele dissesse, esse homem atrai desgraça. Ele atrai sofrimento. Para onde ele vai, ele é perseguido, ele é preso, ele é açoitado. E além do mais, como é que ele é o homem de Deus se ele não está sem recomendação de ninguém? Quem é que está recomendando ele? E aí é com esses argumentos que eles começam, que, que, que Paulo percebe ao ouvir relatos, né, de quem vem lá de Corinto, por último, até é, ele mesmo presenciando quando ele vai em Corinto, tem um momento em que ele vai visitar a igreja de Corinto, a coisa foi feia, tão feia, o quadro que Paulo ele escreve uma terceira carta que ele chama de a carta, ele escreve com muita tristeza, né? Então, porque o que ele vê lá, o que ele presencia, a animosidade, a atmosfera, o ambiente da igreja em relação a ele, inclusive de divisão, né? Porque tinha alguns que não aderiam, era muito forte. Então Paulo se entristece com isso, porque alguns até escurraçam ele lá, se for. E aí a igreja é dividida, uns com essa animosidade para com ele e outros ainda aderindo, ainda sendo por ele, né? Então ele fica triste. E aí então, tudo isso, tanto pela presença como pelos relatórios que ele recebe da igreja, ele vai então estar agora respondendo a isso, tá? Nesta segunda carta. E aí então Paulo ele vai, por isso que quando ele fala do sofrimento, que é onde ele vai a parte segunda parte aqui, ele vai trabalhar isso, ele vai dizer que. E aí, quando ele fala do sofrimento, ele diz que. É interessante, Paulo diz que o sofrimento que eles estão acusando ele de ser uma coisa que descredibiliza ele, Paulo vai dizer que o sofrimento em Cristo, ele é aquilo que ele vai chamar é aquilo que Deus usa os sofrimentos para nos quebrar. Lá no capítulo 4, né, o pastor Serginho pregou semana retrasada, lá no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer que nós somos, ele faz uma ilustração interessante, ele diz que nós somos como um vaso de barro e que guardamos o quê? Um tesouro. E as tribulações, o sofrimento, é que Deus usa para nos quebrar esse vaso, para que o tesouro, o brilho de Cristo flua
de nós. Lembra que é Paulo que vai dizer que quando ele vai pedir para o Senhor, para Deus tirar o espinho da carne dele, que gerava sofrimento dele e dor, e aí ele entende isso, porque Deus responde para ele, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então o sofrimento, a dor que Deus nos permite passar, tem o objetivo de nos quebrar, para que o brilho do poder da glória de Cristo flua em nós e através de nós. Então, aquilo que eles estão dizendo, tentando convencer a igreja que era um ponto negativo da vida de Paulo, Paulo está dizendo, isso em Cristo é o que é de mais positivo em nós, né? Então, e aí, nesta sessão aqui, a partir do versículo 11, até o final, Paulo vai falar de dois, ele vai fazer dois, ele está fazendo dois apelos aqui. O primeiro apelo é para que a igreja o receba como ministro do evangelho autêntico, né? O ministro autêntico do evangelho sobre eles. E sobre isso, ele vai fazer isso do 11 até o versículo 17, ele vai falar desse apelo, né? E aqui ele vai justificar esse apelo, mostrando três razões por que ele pregava o evangelho, por que ele persuadia as pessoas para crer em Jesus, por que ele plantava a igreja, por que ele se doava, né, para ensinar as pessoas acerca de Jesus como Filho de Deus. Como é que ele fazia isso? Por que ele fazia isso? Claro que, de novo, em resposta, porque é em cima disso que é o argumento que os falsos mestres estão atacando a imagem e a reputação de Paulo. Então ele diz assim, olha, eles não estão entendendo a carta, eles dizem, olha, isso que eles estão dizendo de mim é porque eles não estão entendendo o mistério do evangelho. Estou fazendo isso, eu faço tudo isso que eu faço, de persuadir as pessoas para crerem em Jesus, de falar do evangelho, de plantar a igreja, tudo isso eu faço por algumas razões que ele vai dizer aqui. A primeira é que ele diz que ele faz isso por temor a Cristo. É pelo temor de Cristo que eu faço isso. Ele vai dizer isso no versículo 11, já começa assim, ele dizendo, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. E o que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Então, a primeira coisa que Paulo disse que é o motivo pelo qual ele se doa e ele se entrega tanto no evangelho e em servir a Deus e no reino, né, pelo temor de Cristo, né? E o que Paulo vai explicar novamente por que é esse temor? Porque inclusive ele segue explicando, né, que esse temor vem porque é a partir disso que ele procura guardar o seu caráter diante de Deus e diante dos homens. Ele diz que isso, quem ele é, Deus sabe, Deus conhece. E ele diz, e ele tem certeza que é isso que ele manifesta entre as pessoas. Então, esse caráter que ele guarda diante de Deus, também ele manifesta diante dos homens. E ele faz tudo isso pelo temor de Cristo. E a gente vai ver esse ensino no próprio Jesus. Que Jesus, orando em João, capítulo 17, versículo 19, ele diz assim, ele orando ao Senhor, ele diz, Pai, por eles, olha, apontando para os discípulos, ele diz, Pai, por eles eu me santifico. Então, Paulo, ele está dizendo aqui agora, Senhor, o meu caráter, o meu coração, o meu caráter, ele está dizendo isso para a igreja. Primeira testemunha disso é Deus. Deus é que é a primeira testemunha do quais minhas reais motivações de me doar para vocês, de plantar a igreja, de falar do evangelho. Por que eu me dou e zelo tanto pela vida de vocês? Por que todos esses anos eu me doei para que essa igreja aqui existisse? Por que eu me doei para ensinar o evangelho da graça para vocês? Deus é minha testemunha de que das reais intenções do meu coração. E depois ele vai dizer,
e vocês também são. O versículo 12 ele vai dizer: vocês também são, porque vocês me conhecem. Vocês conhecem o meu caráter, né? Então, essa é como Paulo vai fechar aqui para mostrar para a igreja, para tentar abrir os olhos da igreja quanto os enganos que eles estavam recebendo. Então, Paulo diz que pelo temor a Cristo, porque Cristo é que tem o poder sobre todas as coisas, ele é que é o nosso Salvador e juiz de todos, né? E juiz de todos. Então, isso promovia, isso aí no versículo 13, ele vai dizer: se enlouquecemos é por amor a Deus, e se conservamos o juízo é por amor a Deus, né? Ele, Paulo vai dizer: é porque Jesus é o Salvador, ele é o juiz sobre todos, e é por isso que leva ele a temer a Cristo, né? E ele, então, e depois ele adverte a igreja, também porque conhece ele, e ele lembra que vocês me conhecem, e eu ensinei vocês a aprenderem a julgar as coisas e as pessoas, não pela aparência, mas pelo coração. Porque a igreja estava caindo no engano desses falsos mestres e estavam julgando pela aparência das coisas. E esse é um ensino interessante para a igreja. A gente vai ver que uma evidência do engano é quando a gente começa a julgar as pessoas pela aparência delas e esquecendo de avaliar pelo coração, pela essência. Então, Paulo nos ensina aqui que isso que estava acontecendo em Corinto era fruto do engano que eles já estavam sendo induzidos. Então, para nós também fica a mesma lição, sim ou não? Se você se pega, está julgando as pessoas pela aparência das coisas, das situações, ou então você pode ter certeza que você está atualmente sendo enganada, fragilizada. Porque Paulo diz que o julgamento deve ser pelo coração e não pela essência, e não pela aparência, né? Então a fala de Paulo vai chamar a atenção da igreja de duas coisas aqui. Primeiro, que eles deveriam ser gratos por ter, ainda aqui no versículo 12, ele diz: não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando uma oportunidade de exaltarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriem das aparências e não do que está no coração. Paulo está dizendo: olha, vocês deveriam se orgulhar porque ele está dizendo, se orgulhar de mim, porque vocês têm em mim um pastor que cuida de vocês de verdade, que zela de vocês e que faz isso não por intenções de explorar vocês, mas porque zela mesmo. Ele está dizendo, porque por causa do temor de Cristo que há em mim, é que eu faço isso. Ele está dizendo, vocês deveriam se orgulharem disso, de ter um pastor assim. E a outra coisa que ele diz é, vocês deveriam dar uma resposta melhor, à luz das Escrituras, para aqueles que ficam julgando os outros pela aparência dentro da igreja. Entende como aqui esse ensino ele é forte, né? E ele é bem atual, ele é bem atualizado. Então, Paulo esse é um ensino também importante para nós, de termos, sabe, nós temos a capacidade, que Paulo está cobrando da igreja, é isso. Eu tenho certeza que vocês têm a capacidade de avaliar as coisas e as pessoas, não pela aparência, mas pelo coração. Entende? E como é que se avalia pelo coração e não pela aparência? Dá um trabalho, né? Não é? Não dá um trabalho? Por que que eu vou ter que... Por que que eu vejo um comportamento do irmão? Por que que eu ainda vou ter que ir lá, perguntar para ele o que está acontecendo? Tentar chegar mais perto do coração dele, para perceber qual é a dor, qual é a angústia, o que está destabilizando ele, o que está deixando ele enfraquecido, tão vulnerável, para ele estar com esse comportamento. Por que que eu vou ter que fazer esse trabalho? Então é mais fácil para mim fazer o quê? Julgar.
esse irmão aí, isso aí é porque não quer nada, ó, isso aí, essa postagem aí, ó, isso aí é aqui, né? Esse aí está desviado, esse aí está dominado, e esse aí é isso aí é aquilo, ó. É mais fácil para mim fazer isso, não é? A nossa humanidade. Paulo está dizendo para a igreja: olha, vocês já têm estrutura, capacidade para aprender a avaliar julgar as pessoas. É porque julgar aqui, a mesma palavra para julgar no sentido de julgar, é a mesma palavra para avaliação, né? Então, Paulo diz: você já tem capacidade para julgar a partir do coração e não das aparências. Então, quem é fulano? Ah, mas fulano de tal é um crente assim, assim. Mas por que como é que tu sabe? Olha o tamanho da Bíblia dele. Ele só anda com Bíblia de estudo. Ele já leu não sei quantos livros. A Bíblia dele é de estudo, é não sei o quê. Ele só vem alinhado para a igreja. É isso. Mas é assim que... Esses são os critérios com que que a Bíblia nos ensina a julgar as pessoas, a avaliá-las. Paulo disse que não. Ele disse que ele é isso que ele está cobrando da igreja, né? Inclusive se referindo a ele mesmo. Segundo motivo, porque Paulo disse que ele se entregava, porque ele se doava, porque ele persuadia as pessoas para crer em Jesus, porque ele ensinava o evangelho. Qual era o segundo motivo? Por causa do amor constrangedor de Cristo. Por causa do amor constrangedor de Cristo na vida dele. Ai, ai. Versículo 13, ele diz assim, ó: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo. Agora, por que que Paulo vai dizer, por que que ele vai trazer que o amor de Cristo o constrangia? Ele faz questão de dizer: olha, eu me movo, eu estou tão movido por esse amor absurdo, esse amor que fazia com que, quando ele ia para cima, quando ele pregava o evangelho, ele pregava com ousadia, ele ia até as pessoas sem medo, sem receio. E aí, os falsos mestres, quando estavam tentando jogar Paulo contra a igreja, diziam assim: ó, vocês não estão vendo? Vocês não lembram? Olha como ele ia até as pessoas, as autoridades, os lojistas aqui. Ele ia feito um louco, ele falava feito um doido, parecia que estava louco, persuadindo as pessoas, porque Paulo era letrado, cheio de argumento, então era difícil alguém vencê-lo no argumento, né, teórico. Ele está dizendo, e as pessoas usavam isso: olha, vocês não lembram? Ia por aí falando do evangelho, aí feito louco. Paulo diz, aí ele vai dizer: olha, tudo isso aí não era loucura, era o amor de Deus me constrangendo, era a força do amor que me impelia, que não me deixava ficar acomodado, vendo as pessoas ir para o inferno e eu não fazer nada. É o amor de Deus, é o que pulsa dentro de mim, é isso que ele está dizendo. E por isso ele está dizendo: olha, se eu estava louco ao fazer isso, é por amor de Deus. Agora, no meu juízo, eu fazia isso por amor a vocês, né? Precisava me manter, me equilibrar por amor a vocês. Então, Paulo se via obrigado, movido, constrangido por esse amor. Era isso que ele levava a falar de Jesus para as pessoas. Eu não sei o que é que te move, o que tem te movido, né? Mas pensa nisso. Pensa que talvez se você não está se sentindo tão movido, tão atirado para servir a Deus com tanto zelo, com tanta dedicação, como você conscientemente deseja até, ou
como você lá no fundo do coração você deseja estar, talvez Paulo está nos dando aqui uma chave interessante para a gente olhar. Talvez a chave que ele está nos dando é que está faltando então a gente ser impulsionado por esse amor, ou se permitir ser tão constrangido por esse amor. Porque quando Paulo diz assim, quando esse amor é pelo amor de Cristo, que esse amor era tão, como ele entendia o amor de Cristo por ele, isso o constrangia a ir até as pessoas, a pregar o evangelho, a plantar igreja, a ensinar o evangelho de Cristo, a discipular as pessoas. Então era porque ele olhava, ele percebia, ele enxergava esse amor por ele, e isso levava, e era isso que o impulsionava. Tanto que ele vai dizer, como é que ele vai dizer, como é que esse amor o constrangia, né? Versículo 14, né? O versículo 15. Versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele é o exemplo. Então, o que Paulo está dizendo? E como é que ele enxergava? Quais são as bases que faziam ele enxergar esse amor de Deus por ele e deixava ele constrangido? Ele está dizendo, porque ele morreu por mim. E ele morreu por mim, não só por mim, ele morreu por todos. Então Paulo está dizendo, se teve jeito para mim, se ele morreu por mim e eu estou aqui, hoje, com a minha vida mudada, guarda isso, porque para você poder entender lá o versículo 16, que nós vamos já chegar, você precisa ter isso em mente. Ele está dizendo, olha, porque ele morreu por todos, e eu sou um deles, eu sei o que aconteceu comigo. Então, Paulo está dizendo isso quando ele enxerga que Cristo morreu por ele, por todos, né? E deu a própria vida pelos pecadores. Paulo está dizendo, olha, isso é real. Eu sou o exemplo, isso é tão real. Paulo está dizendo, isso é a realidade mais concreta que uma pessoa, na vida de uma pessoa. Isso não é mais como, isso não é, ele vai usar o próprio exemplo, porque ele está aqui usando o próprio exemplo. Eu pensava assim, mas não, ele morreu por todos, e ele pagou o preço pelos meus pecados, ele levou sobre si os meus pecados. Isso é real, porque eu estou aqui. Ele está dizendo, quando eu penso nisso, isso me move, isso me constrange. Ele está dizendo, eu não posso ficar parado, vendo que isso pode ser, como aconteceu, foi real para mim, isso está à disposição, isso é possível ser real na vida das pessoas. Então, primeiro parâmetro que Paulo usa para perceber esse amor que o constrangia era Cristo morreu por todos. Isso incluiu ele, ele inclui também todas as pessoas. E aí ele vai dizer, então, se teve jeito para mim, tem jeito para ela. Você já pensou assim alguma vez? Você já teve essa reflexão, olhando para o teu vizinho, ou olhando para o teu parente, que às vezes você achava que não tinha jeito para ele, que sabe que não, ele é muito doido, e isso aí não vai dar um bom crente, isso aí não vai dar certo. Paulo está dizendo, não, deu certo para mim, e ele morreu, foi por todos, então vai dar certo para qualquer um que crê nele. Mas para crer nele, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso ensinar o evangelho da graça para eles. Eles precisam crer. E aí Paulo vai dizer também o outro argumento que ele vai dizer, que ele fez com que ele percebesse esse amor tão grande de Deus em Cristo, ao ponto de o constranger, que é pela consciência de uma nova criação. Ele vai dizer, então, além
de que porque ele morreu por todos. A outra coisa que fazia Paulo enxergar esse amor de Deus era a consciência de uma nova criação. Paulo vai dizer assim: olha, eu mudei a minha forma de enxergar as pessoas, até mesmo a minha forma de enxergar a Cristo. Olha o versículo 16, tudo isso que você deveria guardar. Ele dizia assim: olha, de modo que, primeiro ele está dizendo, mas para aquele que por ele morreu e o ressuscitou, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Está falando dele, tá? Quem considerava Cristo do ponto de vista humano era Paulo, lembra? Paulo, como judeu, ele entendia Jesus como quem? Na época, como um falso mestre, como um fanfarrão, daqueles que criava motim. Lembra que Paulo ele é um dos que se coloca para fazer justiça pela lei de Moisés. Então ele se tornou um caçador de cristãos. Lembra disso? Todo aquele que servia a esse Jesus, que na cabeça de Paulo, Jesus era só um homem que passou pela história, e um falastrão, e um enganador. Então, as pessoas que estavam seguindo a ele saía perseguindo de cidade em cidade, porque era assim que ele via Jesus. Do ponto de vista humano, ou seja, da humanidade dele, da mentalidade, da tradição humana que ele servia. Ele está dizendo: olha, antes, a partir de agora, o ensino para a igreja é: não, vocês entendam que Cristo morreu por todos, tem jeito para todas as pessoas. Se elas creem em Jesus, elas podem ser transformadas por Ele. Então, porque agora eu consigo ver isso, eu mudei a minha forma de enxergar as pessoas. Assim como teve jeito para mim, qualquer pessoa que crê em Jesus pode ter a vida dela mudada. Então agora eu não consigo mais enxergar elas do ponto de vista humano, pelas suas fraquezas, que não mais teve jeito, vai para o inferno, não. Até o Cristo, antes eu enxergava assim, mas agora não. Porque se alguém está em Cristo, em Cristo, ela vai fazer parte de uma nova criação. Aqui a perspectiva é dessa sociedade celestial que Deus está gerando paralelo à sociedade mundana. E qual sociedade você faz parte? Vocês não acreditam, né? Mas é real. É real. Em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. É a ideia de nova criação mesmo. Sabe? Ele vai lá, faz referência lá para Gênesis, faz referência lá para o princípio, aonde Deus, a primeira criação lá em Cristo, lá de Adão, ele faz referência agora para Adão. Lá em Adão tinha uma primeira criação, mas agora em Cristo há uma nova criação surgindo, uma nova humanidade, só que agora com a essência divina. Paulo está dizendo: eu tenho agora, a minha mentalidade agora ela não é mais humana, ela é espiritual. A minha visão das pessoas não é mais pelo meu olhar humano, mas é pela a visão espiritual que o Espírito Santo gera em mim. Então, a partir de agora, eu não olho mais as pessoas do ponto de vista humano. Eu consigo olhar elas de que se ela for para Cristo, a vida dela será transformada e ela vai passar dessa humanidade, dessa sociedade humana puramente que está sendo condenada para a sociedade celestial que está sendo gerada pelo poder de Cristo. Então, qual que é o ensino para a igreja, para nós? E de fato a gente precisa aprender a enxergar as pessoas pelo ponto de vista, pela perspectiva de Deus espiritual.
É do tipo mesmo, isso aí a pessoa te trancou no trânsito, aí você, lá vai um grande líder de célula no futuro. Ou homem de Deus, será um homem de Deus. Quem jogou lixo para tua calçada? Esse vizinho vai ser uma bênção na igreja. Mas a gente precisa aprender a enxergar as pessoas pelo ponto de vista, pela visão espiritual. A gente precisa enxergar, nos enxergar uns aos outros, enxergar nossos irmãos pelo ponto de vista espiritual. Se ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pastor, mas eu não estou vendo. O que eu estou vendo, não estou vendo. O que você não está vendo não significa que não existe. Se você continuar olhando pelo ponto de vista humano, você só vai ver só os erros, só as mazelas. Muda tua lente aí e começa a olhar pelo ponto de vista do Espírito Santo. O que o Espírito Santo pode fazer na vida desse irmão ainda? O que o Espírito Santo está fazendo na vida desse irmão ainda? Quantos estão entendendo isso? É? Quanto mesmo, de verdade? De verdade. Então, bora para casa, porque se a gente entender isso, se a gente multiplicar isso, você tem noção do impacto disso na vida da igreja? Pare de enxergar as pessoas pelo ponto de vista humano como se não tivesse mais jeito. Cristo morreu por todos. Se tem jeito para você, tem jeito para o irmão, tem jeito para qualquer pessoa se ela estiver em Cristo. Então, a consciência de uma nova criação. E o que eu gosto, quando eu olho essa versão, porque outras versões dizem uma nova criatura. Eu gosto da versão de uma nova criação, porque ela me remete exatamente para lá, para o começo, né? Para a origem. O que era a terra? O que era a terra? Como era? Deformada, sem forma e vazia. Era uma escuridão. Aí vem o Espírito. Só que a ordem aqui é o inverso, é o contrário, né? Aqui na nova. Primeiro vem o Espírito Santo. E diz que o texto diz, lá de Gênesis, que o Espírito Santo veio e ele fazia o quê? Ele pairava sobre a terra. Alguém tem noção do que significa isso? Hã? Que ele pairava sobre a terra, que estava só um abismo, era só um buraco, era só escuridão, não tinha forma, era vazio. O que significa que o Espírito Santo pairava sobre a terra? Ele é como, ali é no sentido de ornar a terra, de preparar, de dar forma, de fazer a preparação. Porque logo em seguida veio o quê? O Cristo, a palavra. Deus ordenando e a palavra saindo e fazendo as coisas crescer. Haja luz, haja terra, haja plantas. Mas quando para ir acontecer tudo isso, antes o Espírito Santo veio para ornar, né? Para gerar condições. Agora é o inverso, né? Agora olha para a nova criação. O Pai ordena. Agora o Filho vem. Ele morreu por todos. E agora é o Espírito Santo, agora o Espírito Santo é por último. Ele é que está arrumando, porque o pecado deformou, abriu um buraco, um abismo na humanidade, na imagem de Deus. E o Espírito Santo está arrumando. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura assim. Você não está vendo, não está vendo, não está vendo, mas o Espírito Santo está trabalhando e no final vai ser sim a imagem de Deus completamente restaurada nele. Enxergue. Enxergue. Porque o texto não diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura, vai ser um dia. Ele diz o quê? Ele diz que é.
Se é em Deus, já foi. E em Deus o que é, né, Diego? Não deixa de é. O que é? Porque é nele, é irrevogável, né? Então é isso. E aí, Paulo encerra esse primeiro apelo. E o segundo apelo que ele faz, o primeiro apelo era para que a igreja o recebesse como ministro autêntico do evangelho, e tudo que ele vai dizer depois é para certificar isso, para abrir o entendimento dele, parar de estar julgando pela aparência, mas pelo coração. Ele sabia o que ele era, porque ele conviveu com eles, ele sabia o tipo de índole que ele tinha. Ele sabe, Deus era testemunho das intenções reais do caráter dele ao se dedicar para a igreja. Então ele vai falar que o que motivava ele era essa consciência da nova criação que mudou nele, a forma dele enxergar, dele entender Cristo mudou, a forma dele, por isso a forma dele enxergar as pessoas mudou também. Por isso que ele se dedicava, ele se movia para ir levar o evangelho para elas. Porque é Paulo mesmo que vai dizer por que ele fazia isso. Ele confiava tanto nisso, nesse processo. Ele vai dizer por quê. Porque ele mesmo vai dizer que o evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de quê? De quem? De todo aquele que crê. Se ele crê, o evangelho vai explodir dentro da alma dele. E aí não tem jeito. Esse evangelho transformador, ele diz, é o dínamo de Deus. A pessoa precisa crer. Para crer, ele precisa o quê? Ouvir. E para ouvir, alguém tem que ir. E para alguém ir, alguém tem que enviar. Isso aí é outra coisa. Esse argumento que ele vai falar para a igreja de Roma, convencer a igreja de Roma a apostar no projeto dele de plantar a igreja na Espanha. Mas isso aí eu prego depois. Agora a gente precisa voltar para cá. O segundo apelo que ele faz é chamando a igreja para o ministério da reconciliação. Então, tudo que ele falou e ensinou antes provém de Deus, né? Que ele fala, tudo provém de Deus, no versículo 19, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha o 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando com ele mesmo o mundo, ou seja, as pessoas, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então Paulo está dizendo aqui, tudo que ele estava falando antes, todas as doutrinas que ele falou, da salvação, tudo, da morte, do perdão dos pecados, ele diz tudo, a nova criação que a gente se tornou, que a gente se tornou em Cristo, tudo isso provém de Deus. E qual é o propósito disso que Paulo fala? Em que Cristo, né, Deus estava nos reconciliando consigo mesmo, por meio de Cristo, pela pregação do Evangelho. Você entende por que ele se doava? De novo ele continua, porque, mostrando o que fazia ele se mover para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho. Porque ele entende que esse Evangelho, o meio pelo qual Deus o reconciliou, ele, Paulo, com ele, Deus. Ele diz, e esse Deus que me reconciliou com ele, me deu esse ministério da reconciliação, para que agora nós, uma vez reconciliado com Deus, e aí, mas a primeira coisa que Paulo faz questão de frisar aqui é que Deus nos reconciliou com ele a partir do próprio Deus. Não teve medo, ele faz questão de dizer isso para de novo ir contra a mensagem judaizante de que a salvação tinha mérito das obras. Não é por obra. Deus nos reconciliou com ele mesmo, por meio de Cristo. Em Cristo, por meio da pregação do seu evangelho. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês foram reconciliados com Deus, em Cristo, por meio da pregação do evangelho. Então, era isso só. Portanto, o ministério da reconciliação é para salvar as pessoas, é para que as pessoas sejam salvas em Cristo. Então, assim como Deus fez isso com ele, ele vai dizer também
que agora nós recebemos esse ministério para que outras pessoas sejam reconciliadas com Cristo, né? E a partir do 19, do 19 até o 20, ele vai explicar isso. Ele vai dizer primeiro que o ministério da reconciliação se baseia na ação de Deus, primeiramente, de reconciliar as pessoas com ele em Cristo. Como é que Deus fez isso? Perdoando os pecados delas, ou seja, os nossos. Então, Deus nos reconciliou com ele em Cristo por meio do sacrifício de Jesus. E o que acontece depois, nesse ministério? Qual é o outro aspecto desse ministério? Ele se baseia na incumbência de Deus para nós. Ou seja, agora nós somos a boca de Deus. Ele fala da embaixada, né? Que é a representação legal. Nós, assim, nos tornamos a boca de Deus, como se Deus estivesse ainda reconciliando as pessoas em Cristo, só que agora, por meio da pregação do Evangelho, usando quem? Usando a nossa vida. Esse é o ministério que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que esse ministério, ele é para todo pastor, ele é para todo apóstolo, ele é para todos os cristãos. Todos. Se você foi reconciliado com Cristo, reconciliado com Deus em Cristo, você automaticamente, sobrenaturalmente, recebeu o Evangelho, a incumbência de ser essa boca de Deus para que outras pessoas sejam reconciliadas com Ele, Deus, né? E esse ministério se baseia também no apelo de Deus às pessoas, mas que era necessário elas entendessem esse apelo, né? Ele diz, no versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse falando ao seu, fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor de Cristo, e lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ou seja, Paulo está bem que ilustrando, nós somos essa boca de Deus, dizendo para as pessoas, ei, te reconcilie com Deus, te reconcilie com Deus. Você não tem mais por que estar contra Deus, inimigo de Deus, porque o teu pecado te separava dele, mas agora o teu pecado foi perdoado na cruz. Essa é a mensagem. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu não sei evangelizar. Todo mundo sabe. Quando Paulo diz que nós somos agora embaixadores, e ele está dizendo, nós somos a boca de Deus, esse apelo que Deus está fazendo para o mundo, no sentido pessoas, esse apelo que ele está fazendo é pelo nosso intermédio, pela nossa boca. E todos nós aqui sabemos falar desse evangelho, sabemos falar de Jesus. Sabemos falar que Jesus morreu na cruz em oferta, né, para pagar o preço dos nossos pecados. Nós sabemos falar. Nós sabemos falar que em Cristo todos os nossos pecados já foram perdoados. Há perdão de Deus para as pessoas. Mas essa mensagem aqui, e de Romanos 10, 9 e 10, falei muito em Vitória. Falei muito. E semana passada mesmo, falei de novo para uma pessoa. Falei exatamente isso, usando esse versículo, esse texto. E disse para ela, olha, mas tu tem que crer no teu coração. Ah, mas é porque tem gente, o argumento dela, não, é porque tem gente que aí entra, hoje, eu digo, ó, o texto é claro que eu acabei de dizer. Você primeiro precisa crer no teu coração e confessar com a tua boca. Aí eu disse para ela, por que tem que ser as duas coisas? Olha a sabedoria desse texto. Porque se tu confessar com a boca sem crer no coração, vai ser só um discurso. Terminar aqui, nossa fala, tu vai embora, vai me ver pelas costas, e acabou. Isso aí não vai ficar nada, porque é só fala. E se tu crer no coração e não falar com a tua boca, não confessar com a boca, vai ficar só para ti, como tu começou dizendo que tu já tinha Jesus. Ela começou dizendo isso, vai ficar só para ti. Qual é o problema disso? Se não fizer as duas coisas, não gera compromisso real com o Senhor. E aí ela entendeu. Entendi. Tem que ser as duas. Você tem que crer no coração e confessar com a boca que Jesus é o teu Senhor e que Deus ressuscitou dentre os mortos. É as duas coisas que vai gerar compromisso, né?
Então é por isso que esse texto fala isso. E aí no 21 ele vai continuar dizendo, explicando esse apelo, que as pessoas precisam entender esse apelo. Deus tornou o pecado por nós, é aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então as pessoas precisam entender o apelo de Deus e aí então crer em Jesus, né? E receber a graça. E aí o versículo 2, ele vai dizer: para como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Por quê? E aí ele vai usar Isaías 49. Isaías 49. Pedir que você abre lá, porque aqui Paulo só diz assim, ó: eu o vi no tempo favorável, socorri no dia da salvação. E ele encerra dizendo: digo-lhes que agora é o tempo favorável, e agora é o dia da salvação. Mas o Isaías todo, o versículo 8, vai te trazer um sentido maior, porque o restante do versículo vai encaixar em tudo que Paulo estava falando antes, e é por isso que ele usa Isaías 49, 8, né? Diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir as suas propriedades a abandonado. Que dia é esse? Que Paulo vai dizer. Aí Paulo vai traduzir esse texto lá, aqui, ó, voltando para o segundo para os Coríntios. Ele vai traduzir dizendo: que dia é esse? O dia é agora. Paulo faz uma linha entre o dia da salvação, é o tempo da vinda de Jesus, e o tempo da sua volta. Esse interregno é o dia da salvação. Por isso que ele vai dizer também, lá na primeira carta, ele vai: o dia da salvação é um dia chamado hoje. Né? É o dia chamado hoje. Então, esse é o tempo, esse é o dia em que as pessoas precisam crer em Jesus. Elas precisam entender o apelo em que Deus está chamando elas para se reconciliarem com Ele. Deus está interessado em que todas as pessoas sejam salvas, porque Jesus morreu por todos, todas as pessoas sejam salvas. Apesar de que a gente sabe que nem todos irão, mas não sabemos o que não irão. Essa é a eterna luta entre arminianismo e calvinismo, mas a gente não sabe. Mas todo calvinista ou não, o arminiano tem que saber que a razão por que nós evangelizamos é porque Deus ainda tem muitos filhos dele que estão perdidos e que precisam ser alcançados pelo evangelho. Deus ainda tem muitos filhos que estão perdidos e que precisam ser alcançados pelo evangelho. Sim ou não? Antes de você ser alcançado, você era filho ou não? Era assim, era ou não? Mas onde é que você estava? Deus usou alguém para ir lá, falar do evangelho e fazer você se reconciliar com o Senhor. Onde eu estava? Onde eu estava perdido. Então, assim como eu estava em 96, há 27 anos atrás, ainda tem muitos filhos de Deus que estão perdidos, mas que precisam ouvir do evangelho para crer em Jesus e ser reconciliado de novo com o Pai. Esse é o apelo que o apóstolo Paulo faz encerrando aqui esse capítulo 5. Na verdade, o capítulo 5, o capítulo 6 é para começar lá no versículo 3. Mas esse é o apelo que o apóstolo finaliza esse capítulo 5. Amém? Quantas coisas podemos aprender nesta passagem hoje, né? Mas a pergunta é: quantas coisas Deus falou com você de verdade? Hã? Quantas coisas Deus falou com você de verdade nesta noite? Quantas? Vamos fechar nossos olhos e orar e refletir sobre isso um minuto. Reflita sobre isso um minuto. Quantas coisas Deus falou com você hoje? O que Ele falou com você hoje?
Podemos aprender tanto. Nossa, fiquei tão maravilhado com tanto que absorvi no meu espírito dessa palavra. Mas quanta coisa Deus falou com você. Então só ore aí respondendo. Ore respondendo ao que Ele falou com você. O que você entendeu que você entendeu não foi por ti não, foi pelo Espírito Santo. Então responda a Ele com a tua oração, do teu jeito. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, obrigado pela tua presença em nós, que nos guia a toda a verdade. A verdade que nós cremos é a verdade que tu nos revela, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor pela tua verdade revelada a nós nessa noite, a cada um de forma particular, Jesus. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus. E que o Senhor agora nos conduza debaixo da tua proteção, da tua graça, da tua direção, para onde estamos indo, para nossos lares. E também, Deus, nos guarda o nosso coração, aquilo que aprendemos hoje, que saímos aqui comprometidos de responder praticando, colocando em prática, Senhor, porque entendemos que não foi pelo à toa que o Senhor falou isso de forma particular a nós. Gratidão por essa noite, gratidão por esse culto, gratidão por cada pessoa, em nome de Jesus. Amém.